Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E hoje vamos conhecer um pouco sobre o projeto Educação Sem Fronteiras, realizado aqui na cidade. Para contar pra gente, nós recebemos hoje como convidadas a Michele Ferreira dos Santos, aqui à minha direita, diretora da Divisão de Ensino Fundamental do Setor 2, e a Cássia Magna Oliveira, que é docente de Psicologia e Pedagogia da Faculdade Anhanguera de Bauru. Eu queria agradecê-las pela presença aqui conosco. Nós que agradeço. Agradeço o convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Falar um pouquinho sobre o projeto Educação Sem Fronteiras, que foi criado em 2010, após a constatação do baixo índice de rendimento apresentado pelos alunos de algumas escolas no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Só para quem nos assiste, nos ouve entender, quais são os critérios avaliados pelo IDEB? Bom, o IDEB é realizado por meio da Prova Brasil, né? Que é uma avaliação institucional que se dá no 5º ano, ao final do ciclo, então 5º ano e 9º ano do ensino fundamental. Nessa prova são avaliadas a proficiência em língua portuguesa e em matemática dos alunos. Só que o índice não se limita apenas a essa avaliação, nele é computada também a questão da evasão e da repetência, que é o fluxo escolar. Então, a soma desses dois dados resulta nesse índice. Certo. Na época, quais escolas apresentaram os resultados mais preocupantes? Como você comentou, né? Então o projeto ele começa em 2010. Naquele momento tinha a coordenação da professora Marisa Meira, da Unesp de Bauru. E aí várias escolas apresentavam um índice abaixo. Como não era possível naquele momento atender a todas as escolas, né? Foram selecionadas algumas para que desse o início a esse trabalho. E aí então ele começa numa parceria entre as instituições de ensino superior, e aí então é convidada a Unesp e a Faculdade Anhanguera de Bauru, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né? E aí assim, o que tem de início que a gente pode pensar do objetivo? Era contribuir qualitativamente com propostas educacionais, a elevação do IDEB, e a gente pensar também nessa articulação das instituições de ensino superior, né? E do Departamento de Educação. E aí algumas escolas, no início foram 3 escolas, agora, se não me falha a memória, mas Geraldo Aroni, Maria Chaparro, eram pelo menos 2 escolas que iniciou com a gente no projeto. Depois foram ampliados o número de escolas, foram para 6, né? Que era mais o Dirce Boemer, José Romão, Nacilda de Campos, Alzira Cardoso e Valdomiro Fantini. A quais razões vocês acreditam esse baixo rendimento dos alunos dessas escolas, em especial no IDEB? Eu acho que é importante a gente olhar que, assim, não só colocar o baixo rendimento dos alunos, até porque o IDEB, então, ele vai se compor dessas 2 situações, né? De pensar essa nota de proficiência por provas externas em larga escala, a Prova Brasil, e também a questão da aprovação, reprovação e abandono, que seria o fluxo. Então, desses componentes é que se transforma nesse índice. E aí a gente pensar nas realidades objetivas da escola, são vários os fatores, não só da questão da aprendizagem, mas pensar como um todo, o processo, o projeto como um todo. As avaliações, acho que elas trazem uma informação importante, né, para se pensar a realidade, mas também muitas vezes não está ali colocado todas as realidades que estão postas. Então, talvez não olhar só no aluno, mas olhar assim, o que talvez a escola, e aí veio o projeto com esse objetivo, de olhar 4 linhas de atuação, né, pensando não só no aluno. Então, aí começa um trabalho com a linha de atuação com diretores, que foi feito e continua um grupo de estudo para pensar numa formação teórica e prático, não só do diretor, mas do diretor, vice-diretor, a coordenação, né? E a partir daí um trabalho que ele vem acontecendo mensalmente, e aí está então a instituição do ensino superior, a Secretaria da Educação com vários departamentos, para trabalhar e instrumentalizar essa direção da escola.
Uma outra linha que a gente tem são com os professores, então trabalhar toda a formação pedagógica como formação continuada, e aí vários departamentos vão para as escolas, hoje eles estão em todas as escolas no horário de reunião, chamados ATPs nas escolas, né? Uma outra linha de atuação com os funcionários não docentes, até para trabalhar com eles a dimensão educativa na função social da escola, a importância disso, e que também contribui em todos esses índices gerais, e com o próprio aluno, né? A intervenção com os estudantes. Então, nessa intervenção que começa já em 2010, 2012, tem um projeto de liderança, depois se transforma nos grêmios, que hoje já se transformou num projeto independente, paralelo ao projeto Educação Sem Fronteiras. Então, são várias situações dentro da escola que foi se pensando em trabalhar, né, para que esse índice pudesse, aí a gente tem aí resultados do Fundamental 1, dessas escolas que iniciaram, o quanto elas tiveram progresso nesse índice. Então, assim, como você perguntou, né, e o que vocês acreditam em relação ao aluno. E aí a gente pensa, então, que são várias situações para se pensar. O aluno é um elemento muito importante, mas como é possível articular todas as áreas da escola para pensar numa atividade qualitativamente superior, para que tenha um impacto maior até mesmo na aprendizagem do aluno. Eu acho que é importante destacar que, paralelamente a todo esse movimento, houve a construção do currículo comum do Sistema Municipal de Ensino, que foi um passo muito importante. E essa formação que a Cássia citou em ATPCs, ela se dá por meio do departamento pedagógico. Então, os coordenadores de cada área de conhecimento vão até as escolas para fazer a formação de acordo com o currículo. Então, é um momento de reflexão, um momento de estudo, que nós acreditamos que vai também elevar cada vez mais essa qualidade, né? Porque nós sabemos da importância da formação do professor nesse sentido. Uhum. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto para falar conosco sobre o projeto Educação Sem Fronteiras a Michele Ferreira dos Santos, é diretora da Divisão de Ensino Fundamental Setor 2, e a Cássia Magna Oliveira, docente de Psicologia e Pedagogia da Faculdade Anhanguera. Vocês comentaram sobre o feedback positivo ao longo desses últimos 8 anos, desde a implantação do projeto em parceria com o município e a iniciativa privada. Quais são as principais dificuldades que vocês ainda enfrentam? Eu acho que talvez só para situar, em 2014, então, a professora Marisa Meira se aposenta, vem a professora Flávia Asbar e a Larissa Bulhões, que é da Unesp, e aí nós entramos também como colaboradores. E aí, no final de 2016, olha-se para o Fundamental 1 os progressos que tiveram, e muitas escolas são dispensadas do projeto, né? Nesse momento, a gente tem a entrada da secretária de Educação, Isabel Miziara. O projeto como um todo senta e conversa com ela, que haveria, então, né? A gente viu que os objetivos do projeto com o Ensino Fundamental 1, com as escolas do Ensino Fundamental 1, tinha sido atingido, né? Mas a gente olhou para o Ensino Fundamental 2, as escolas do Fundamental 2, que também apresentavam um índice que não era satisfatório, né? Em relação às metas. E aí o grande desafio também foi pensar isso e pensar em intervenções do que havia sido feito, né, no Ensino Fundamental 1. Então, como desafios para o próprio Ensino Fundamental 1, eu acho que foi no início que a escola pudesse levantar qual é a realidade que ela tinha e que mudanças ela precisava ter, formando uma cultura que precisavam mudar muitas situações, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da gestão democrática, né, de toda a comunidade, das famílias. Então, acho que o desafio esteve em a gente pensar no médio prazo como a escola poderia se reorganizar e ter maior autonomia para buscar melhores índices, né? No Fundamental 2, então, esse desafio se põe também. A gente começa com as escolas em 2017, né? Olhando para as escolas, então, para que elas mesmas fizessem uma autoavaliação. Por que estão construindo índices que ainda não são tão favoráveis, tão satisfatórios, né? E que intervenções precisariam. Então, eu pontuo que o maior desafio é nesse momento, então, com o Ensino Fundamental 2,
fazer essa autoavaliação e, ao mesmo tempo, instrumentalizar as escolas, né? Porque as escolas precisam fazer esse diagnóstico, olhar o que nós precisamos, né? Para ter esses índices. E eu vejo que o desafio, então, é nesse sentido, que a escola, então, abra-se para essa parceria, né, para esse trabalho, consiga fazer essa avaliação, essa mudança, mas não só olhando para o índice em si, mas o índice como um fator que possa reverberar em mudanças. Então, eu vejo o desafio de uma forma maior nesse sentido. Quantas mudanças precisam ser feitas e muitas vezes nem só a mudança, né? Mas olhar o que nós já fazemos que é tão positivo, né? E que colabora também para um índice que está tendo progressos. Eu vejo nesse sentido. Quando vocês falam em necessidade de mudanças, né, e todo esse trabalho cuidadoso de reestruturação da gestão escolar, né, dizendo assim, aí, especialmente a partir agora de 2017 no Ensino Fundamental 2, o que vocês diriam em termos de abordagem, de necessidade de abordagem, linguagem específica para conversar com esse jovem já nessa idade de pré-adolescência e adolescência? Eu falo isso por conta do mundo em que vivemos hoje, um mundo muito tecnológico. Isso é algo que se discute muito na educação, né? Até que ponto a tecnologia deve estar inserida, né? Isso deve ser trabalhado. Então, além dessa questão da reestruturação da gestão escolar, dentro da sala de aula, essa parte mais pedagógica, o que vocês acreditam que pode ser feito? Nós acreditamos que um dos desmembramentos do PESF, que é a questão do projeto do Grêmio Escolar, é o que mais está favorecendo esse ouvir o aluno dentro da escola, né? Então, existe todo um movimento de formação desses grêmios e qual a importância deles, dos alunos ali enquanto cidadãos, né? Para agir dentro e fora da escola. Então, acho que esse é o principal foco e o principal trabalho que está sendo desenvolvido. Então, agora os alunos têm a oportunidade de agir ali dentro da escola, de ser ouvido, de fazer campanhas, de fazer, de elaborar estratégias, então de pensar mesmo sobre a melhoria da sua qualidade de vida dentro e fora da escola, que acho que isso é um grande diferencial, né? Que o jovem de hoje, ele pede isso, né? Ele precisa ser ouvido, ele quer ser ouvido e ele tem muito para contribuir. Então, é nesse sentido que eu acredito que o trabalho esteja tendo um avanço dentro das unidades escolares. Não temos mais aquela concepção de aluno apático, que não é ouvido dentro da escola, não, é o contrário disso, ele é ator da construção do seu próprio conhecimento. Então, essa é uma característica que nós julgamos como muito importante, que está tendo resultados muito bons. E eu vejo, Lidiane, acho que sim, colocar que na linha de atuação com a gestão, né, onde a gente faz todo esse trabalho teórico e prático, e pensando no currículo, que ele tem uma abordagem da teoria histórico-cultural, a gente tem pensado nesses estudos, levantando com os próprios participantes, quais as necessidades, mas a gente tem focado muito em trabalhar a categoria, esse momento de desenvolvimento da adolescência. Então, o que é a adolescência, né? A desnaturalização da adolescência, mas pensar o que ele precisa do ponto de vista social, né? Qual a necessidade da organização de ensino para atender. Então, a gente tem trabalhado, então, nesse movimento que a Michele falou, com os alunos, para olhar junto com a própria gestão, esse caminho da gestão democrática participativa. E participativa no sentido, fora da sala de aula enquanto Grêmio, mas dentro da sala de aula também, né? No próprio Grêmio a gente tem estimulado os tutores, que são profissionais responsáveis pelos grêmios nas escolas, a trabalhar o próprio currículo. Então, entender que eles estão na escola, existe uma proposta pedagógica, que proposta é essa e o que pode ser dialogado para atender as necessidades que eles têm, né? E olhar, acho que assim, na própria formação do professor, que você até colocou, dessa formação tecnológica, né? O que a gente precisa pensar? Ela vai acontecer dentro da sala de aula, mas que outras formas pedagógicas eu posso lançar para que o aluno, por meio do acesso à tecnologia, possa acessar conteúdos. E aí ele ter, né, o que a gente vai chamar assim, ele vai tendo esses motivos para relacionar a própria realidade com a escola e ser um ambiente, porque afinal o ambiente precisa ser um ambiente que acolha esse aluno e que vá proporcionando para ele situações onde ele se sinta bem na escola. Então, acho que a tecnologia ela vem também como esse desafio, né? Eu que estou lá na formação, a gente tem visto isso com o professor.
Então, a tecnologia, ela está dentro de todos os espaços, não que ela vá para a escola, mas ela está, né, em todos os espaços, ela é parte hoje da nossa vida. Então, a gente tem trabalhado também na formação, a formação mesmo do professor para uso da tecnologia, olhando essa categoria adolescência e até antes, porque as crianças hoje já estão com acesso desde muito pequeno. Nessa segunda fase do projeto, só para a gente concluir, agora no Ensino Fundamental 2, o que se espera em termos de intervenções, de feedback dos alunos? Eu queria que vocês traçassem para a gente esse diagnóstico. Eu acho que pensar agora no Fundamental 2, né? Então, com essas linhas de atuações que a gente colocou em relação aos alunos, que eles possam avançar no ponto de vista de maior participação na escola, de entender a própria proposta pedagógica que tem, né? Mas dentro de um diálogo dentro da escola, com os outros, as outras linhas de atuações, com os professores, com os funcionários não docentes, com a própria gestão democrática, a própria gestão da escola nessa conduta. Então, o nosso objetivo é trabalhar que o aluno, nesta fase, um adolescente, ele precisa de uma comunicação maior, né? Ele tem necessidades, ele já está chegando aí, para quem está chegando no 9º ano, ele já tem um projeto de vida, ele espera por um projeto de vida. Então, a gente espera mobilizar a escola para que ela olhe essas necessidades, né? E coloque dentro da escola ações para que esse aluno realmente possa articular o que ele aprende na escola e o que tem aí dele de projeção futura. Dentro da concepção da psicologia histórico-cultural, só complementando, né, nós acreditamos que é o conhecimento que vai impulsionar o desenvolvimento dos alunos, né? Então, uma das nossas principais preocupações é impulsionar esses alunos a entender a importância da aquisição do conhecimento para a sua vida, né? Então, é nesse sentido que todas as formações, todos os acompanhamentos têm sido feitos, para que os alunos reconheçam o conhecimento mesmo como importante, como fundamental, né? Tá joia, eu queria agradecer a presença de vocês, então, falando um pouquinho pra gente aí, apresentando o projeto Educação Sem Fronteiras, aqui na cidade de Bauru, uma parceria entre município e iniciativa privada desde 2010. E quem contou pra gente foi a Michele Ferreira dos Santos, ela é diretora da Divisão de Ensino Fundamental, Setor 2, e a Cássia Magna Oliveira, docente de Psicologia e Pedagogia da Faculdade Anhanguera de Bauru. Eu queria agradecê-las pela presença aqui, pelos esclarecimentos e pelo bate-papo. Eu quem agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Nós agradecemos também a sua sintonia. Este programa vai ao ar pela Rádio Câmara, TV Câmara, e ainda fica disponível para você acessar no YouTube, no canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.